Usinagem de alumínio e suas ligas é o tema de hoje. Então, as ligas de alumínio, elas são muito conhecidas por sua densidade baixa, assim como as ligas de magnésio. Para comparação rápida, a densidade do alumínio puro vale 2,70 gramas por centímetro cúbico, que é aproximadamente um terço da densidade dos aços. Outras características bem destacadas do alumínio e suas ligas são as boas, excelentes, elevadas condutividades térmica e elétrica, resistência à corrosão em ambientes comuns, incluindo a atmosfera ambiente, e também a facilidade de fabricação. As ligas de alumínio elas têm facilidade em ser fabricadas por processos de fundição e de conformação mecânica, e também a aparência atraente desse material. Então, as reservas de minério para o alumínio são grandes, aproximadamente 8% da crosta terrestre, e o alumínio ele pode ser facilmente reciclado. Então, enquanto o magnésio, que nós vimos na nossa última aula, ele é extraído através da eletrólise da água do mar, o alumínio ele é extraído através da eletrólise da alumina, né, que vem da bauxita, que é o minério da crosta terrestre. E o alumínio ele é bem sucedido em relação à reciclagem, porque a eletrólise da alumina demanda muita energia elétrica, e então a reciclagem eu consigo colocar esse material novamente no mercado, utilizando uma energia bem menor do que aproximadamente 5% do que seria a energia para gerar o alumínio por eletrólise. Daqui eu coloquei para ilustrar que o material. E o alumínio, como nós vimos na nossa última aula também, nós fizemos uma comparação entre o magnésio e o alumínio. O magnésio ele tem uma estrutura cristalina HC, hexagonal compacta, está aqui. E o alumínio ele é CFC, cúbico de fase centrada. Então, nós vimos que o alumínio, por ele ter uma estrutura cristalina CFC, ele tem 12 sistemas de escorregamento. Então, nós temos um material com uma boa dutilidade. E o magnésio, devido à sua estrutura cristalina HC, ele tem apenas 3 sistemas de escorregamento. Então, ele vai ter uma fragilidade característica. Então, essa facilidade de o material das ligas de alumínio serem deformadas vão refletir na sua facilidade de serem conformadas, deformadas, e também na sua dutilidade, que ela é mantida, né, mesmo em temperaturas muito baixas. Então, a principal limitação do alumínio é a sua baixa temperatura de fusão, 660 graus Celsius, isso para o alumínio puro, e isso vai restringir a temperatura máxima na qual esse material ele vai ser utilizado. Então, o material puro, o metal puro, o alumínio puro, ele tem baixa resistência mecânica, mas ela pode ser aumentada através do trabalho a frio ou através da formação de ligas. Uma consequência desse endurecimento por trabalho a frio ou geração de ligas vai ser a perda na resistência à corrosão. Esse aumento de resistência mecânica possibilita a competição das ligas de alumínio com alguns aços, especialmente se o peso for um requisito importante de projeto. Então, nós vimos que as ligas de magnésio elas têm uma elevada resistência mecânica específica, e as ligas de alumínio também. Então, se eu tenho um aumento de resistência mecânica que se compare a alguns aços, quando eu faço a resistência mecânica específica, lembrando que a densidade do alumínio é um terço, praticamente, da dos aços, então eu vou ter uma alta, uma excelente resistência mecânica específica. Isso vai refletir nas aplicações desse material, em algumas aplicações desse material. Então, os principais elementos de liga são as ligas de alumínio com cobre, alumínio com magnésio, alumínio com silício, com manganês e com zinco. Então, aqui nós temos algumas aplicações. O alumínio está muito presente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então, nós temos panelas, latas de bebida, folhas de papel alumínio, rodas, utensílios domésticos, peças estrudadas, carrocerias, né, de automóveis, motores, pistões. E devido a essa aparência também, nós temos muitas aplicações em peças decorativas usando esse material. Então, as ligas de alumínio elas podem ser divididas em duas categorias: as ligas que são chamadas de ligas trabalhadas,
elas são deformadas plasticamente por conformação mecânica e ligas para fundição. Então, comentando um pouco sobre a facilidade de fabricação, de processamento das ligas de alumínio, como o alumínio ele tem uma dutilidade muito alta, ele vai ser um material muito promissor para ser usado nos processos de conformação mecânica, o que não acontecia para as ligas de magnésio. E por outro lado, nós temos, né, que o alumínio ele tem um ponto de fusão também relativamente baixo. Então, isso vai fazer com que as ligas de alumínio também sejam interessantes para serem utilizadas em processos de fundição, onde demanda a fusão do material. Então, essas ligas também vão ser utilizadas na fundição. Então, as composições químicas para as ligas de alumínio, elas são especificadas por um código de 4 números, 4 dígitos, e esses dígitos vão indicar as impurezas presentes ou o nível de pureza em alguns casos. Então, a classificação mais conhecida são para as ligas trabalhadas, que elas têm essa série de 4 dígitos, e série 1000, 2000, 3000, e nós temos também as ligas fundidas, elas vão ter um ponto decimal entre os dois últimos dígitos. Então nós temos aqui, né, o alumínio comercialmente puro, ou seja, o alumínio com mais de 99% de pureza, vai ser as ligas da série 1000. Nós temos as ligas da série 2000, que são as ligas de alumínio com cobre, 3000 alumínio com manganês, 4000 alumínio com silício, 5000 alumínio com magnésio, 6000 alumínio com magnésio e silício, 7000 alumínio com zinco, e a 8000 ela é uma série de ligas com outros materiais, alumínio com lítio, alumínio com estânios, zircônio, boro, especial as ligas de alumínio com lítio, né, são ligas que são usadas muito, ligas especiais que são usadas na indústria aeroespacial devido à sua densidade ainda menor, né, entre as ligas aí de alumínio. Então nós temos essa classificação aí para as ligas trabalhadas de alumínio. Então após esse dígito, os dígitos, nós temos um hífen com um sistema de designação adicional, que vai refletir qual foi o tratamento termomecânico que foi utilizado para fabricar aquela liga, né, após a fabricação da liga. Então nós temos aí o código F, então a liga ela está como fabricada, não passou por nenhum tratamento termomecânico, a liga recozida, que são as condições de menor dureza, e H, né, é o trabalhado a frio, existe vários níveis de trabalhar frio. W, solubilizada, elementos de liga em solução sólida, e T, endurecida por tratamento térmico de envelhecimento. Então, são os dígitos, eles são seguidos, né, podem ser seguidos por essa designação aí de tratamento termomecânico. Então, aqui nós temos, para ilustrar, algumas ligas trabalhadas que não são tratáveis termicamente, ligas trabalhadas tratáveis termicamente e ligas para fundição. Então nós podemos vamos dar uma passada rápida aqui, né, nas ligas trabalhadas não tratáveis termicamente, né? Nós temos aqui o alumínio comercialmente puro, então ele tem 99,% mais, né, de 99% de alumínio. Então são materiais, né, bastante dúteis, está aqui um alongamento de 40% e resistência mecânica baixa. Mas se eu tiver aqui um tratamento termomecânico, ela vai, né, ter uma queda da utilidade e ela vai ter um aumento expressivo da sua resistência mecânica. Nesse caso aí nós temos um trabalho a frio, né, nessa liga aí de alumínio da série 1000. Então aqui nós temos a liga da série 3000, alumínio com manganês, alumínio com silício, alumínio com magnésio, e nós podemos, né, ver aí como é que quais são as características, né, as propriedades mecânicas dessas ligas. Então elas são usadas aplicações de componentes elétricos, folhas finas, processamento de alimento, corpo de latas de bebidas, aplicações de arquitetura, metal de adição para soldagem, tampas de latas de bebida, componentes navais. As ligas tratadas termicamente, que nós temos a liga de alumínio com cobre, série 2000, alumínio com cobre, e nós temos aqui a série 4000, nós temos o alumínio com silício, e da série 6000
alumínio com magnésio e silício, e também da 7000 alumínio com zinco. Então nós temos essas ligas que são tratáveis termicamente, vão ser usadas em rodas de caminhões, fuselagens de aeronaves, pistões e outras aplicações. E as ligas fundidas também. Aqui nós temos aplicações de caixa de transmissão, peças fundidas de utilização geral, peças de aeronaves, blocos de motores e outros equipamentos aí na indústria alimentícia e naval. Então nós temos aqui, só para destacar, que o tipo de molde, né, o tipo de processo de fundição vai influenciar também nas propriedades mecânicas, né? Notem aqui que o molde em areia, molde permanente fundida em matriz. Então nós temos aí diferentes propriedades mecânicas, né? O molde, esses moldes aqui são metálicos e esse aqui é o molde em areia. Então nós temos diferentes propriedades de troca de calor, transferência de calor para o metal fundido se solidificar, e essas diferenças de propriedades térmicas elas vão influenciar no resfriamento e também nas propriedades mecânicas desses componentes. Então, falando agora de uma forma geral, uma abordagem geral sobre a usinabilidade dessas ligas, o alumínio ele tem um baixo ponto de fusão, e isso pode, né, isso vai refletir na sua usinabilidade. Então o alumínio ele vai ser um material de boa usinabilidade. A energia consumida por unidade de volume de metal removido, ela é muito baixa, porque o alumínio, no geral, ele tem uma baixa resistência mecânica. Então nós podemos observar aqui nesse gráfico, né, que nós tínhamos também na aula passada, nós temos energia utilizada para usinagem de diferentes materiais, e o alumínio ele se apresenta aqui. Então, apenas o magnésio e as ligas eles podem ser usados, né, usinados com a mesma taxa de energia consumida. Então, mostra aqui nesse gráfico aqui que as ligas de alumínio eles são materiais de relativamente boa usinabilidade. E também o desgaste na ferramenta de corte não é um problema. Nós temos uma seção, nós vamos trabalhar bastante com essa seção aqui nessa aula. São as ligas de alumínio com silício, que elas vão ter partículas de silício que são abrasivas, que elas vão desgastar bem rápido as ferramentas de metal duro. Mas no geral as ligas de alumínio não tem problema em termos de desgaste. Isso vai refletir nas altas velocidades de corte, que a gente pode observar aqui nesse gráfico. Então nós temos aí o alumínio, né, junto com o magnésio, ali apresentando como os materiais que têm as maiores velocidades de corte no torneamento e na furação. Então, em termos de força de usinagem, as forças para a usinagem de alumínio em suas ligas são relativamente baixas, e elas vão diminuir com a velocidade de corte. Entretanto, nós temos um caso particular, que é o alumínio comercialmente puro. Então, nós podemos observar aqui no gráfico que ele vai ter altas forças de corte de avanço para baixas velocidades de corte. Então isso acontece devido à grande área de contato. Então isso mostra que as ligas de alumínio elas são mais fáceis de usinar do que o alumínio puro. Então o alumínio puro, por mais que ele tenha uma resistência ao cisalhamento baixa, resistência mecânica baixa, mas ele tem uma capacidade de se deformar muito grande, então ele vai gerar grandes áreas de contato cavaco-ferramenta. Tá aqui, ó. Essa área de contato, devido à plasticidade do alumínio puro, vai ser grande. Isso vai refletir essa área vai refletir na força de usinagem. Então, a baixas velocidades de corte, eu vou ter altas, devido à própria tendência de adesão do alumínio. Então, notem que aqui nós temos uma liga de alumínio na força de corte e força de avanço. Então, a liga ela vai ter forças menores do que o material puro. E aqui nós temos a liga de magnésio para a gente comparar. Então, as forças, na verdade, que é o magnésio puro, né, são bem menores do que em relação ao alumínio puro. Então, no geral, forças de usinagem não são problema na usinagem de alumínio. A temperatura também não é um grande problema, justamente porque o ponto de fusão das ligas de alumínio são baixos. Entretanto, o alumínio ele tem uma condutividade térmica expressiva, e o calor que é gerado ele vai ser transferido rapidamente para a peça.
Isso pode aumentar a temperatura a alguns valores suficientes para empená-la. Então nós temos que tomar atenção aí com as questões de empenamento. Então aqui nós temos para ilustrar a medição de temperatura usando um sensor infravermelho no fresamento de topo de uma liga de alumínio com zinco a 7075. E então nós temos aí um método para ilustrar um método de medição de temperatura usando o sensor infravermelho. E aqui nós temos outro método. Aqui nós estamos usando o aplanamento. Então o método do termopar inserido na peça é outra forma de a gente medir temperatura em usinagem. Então aí no caso no alumínio também. E aqui nós temos para ilustrar a influência do avanço e da velocidade de corte na temperatura na furação. Então nós podemos observar que as velocidades de corte aumentam, né, e a tendência é também aumentar a temperatura, e o avanço também aumentando, a tendência, né, que a temperatura aumente. Mas notem que os patamares de temperatura são... Nós vamos comparar com outros materiais mais na frente, nós vamos ver que eles são relativamente baixos. Então, em termos de temperatura, nós não temos grandes problemas na usinagem de alumínio. O coeficiente de dilatação térmica do alumínio também é expressivo, ele é maior do que o do aço. Então, isso pode me levar a problemas se eu tiver que obter tolerâncias dimensionais apertadas. Então, para eliminar isso, nós usamos um fluido de corte, que ele consegue refrigerar e lubrificar. E então, normalmente a gente utiliza um fluido de corte de altas vazões, mas nós vamos ver mais na frente que também a técnica MQL pode ser utilizada. Mas se eu tiver problemas de tolerâncias dimensionais, eu posso, né, vou requerer um fluido refrigerante para manter a temperatura aí próxima do ambiente. Em termos de acabamento superficial, as ligas de alumínio elas não são ligas de boa usinabilidade. Então, em relação a esse critério de usinabilidade, o alumínio ele tem uma baixa usinabilidade. Isso acontece devido à alta dutilidade das ligas. Então, no geral, quanto maior a dureza da liga, melhor a rugosidade superficial, porque a dureza ela vai reduzir a aderência do material na superfície de saída da ferramenta. Entretanto, né, nós temos uma exceção, né? Se essa dureza ela for resultante das partículas duras, como nós vimos lá nas ligas de alumínio com silício, dois fenômenos eles podem aparecer que, em vez de ajudar, auxiliar, ele vai prejudicar a qualidade superficial da nossa peça, que é a formação de APC, e o attrition, que é o arrancamento das partículas duras do material. Eles vão gerar problemas de qualidade superficial da superfície que foi usinada. Então, para ilustrar, aqui nós temos o RA à esquerda e o RC à direita, que é superfície de contorno, na usinagem da liga de alumínio, é 6082, uma liga de alumínio com magnésio e silício. Então, nós podemos observar aí os parâmetros, né, de rugosidade RA e RZ. Essa rugosidade, ela pode, né, ou melhor, o acabamento superficial, ele pode ser melhorado. Então, a adição de cerca de 0,5% em peso de um elemento de livre corte, nós até falamos um pouco de elementos de livre corte na aula de magnésio. Então, esses elementos, estânio e bismuto, podem ser adicionados e, combinado com altas velocidades de corte, eles têm se mostrado eficazes na redução da rugosidade, uma vez que esses elementos de livre corte eles vão fragilizar o cavaco e facilitar o seu deslizamento sobre a ferramenta de corte. Todavia, o fluido de corte parece ser mais eficaz. Então, a influência do fluido de corte parece ser mais eficaz do que a adição de elementos de livre corte, buscando a redução de rugosidade, como a gente pode ver, né? Esse parecer provém desse gráfico experimental. Então, notem que aqui nós temos uma liga de alumínio sem elementos de livre corte e com elementos de livre corte. Porém, aqui ela está sendo usinada com fluido e aqui ela está sendo usinada a seco. Então, a influência do fluido de corte ela é bem maior do que, devido aí às rugosidades menores, do que a adição, né, de elementos de livre corte. A aresta postiça de corte ela não vai aparecer
na usinagem do alumínio puro. Então, materiais puros, metais puros, eles não apresentam aresta postiça, mas mesmo assim o acabamento das é, é ruim do alumínio comercialmente puro. A maioria das ligas de alumínio formam OPC em baixas velocidades de corte, reduzindo as forças de usinagem e prejudicando o acabamento superficial. Então aqui eu coloquei, aqui nós temos uma foto que mostra uma aresta postiça bem proeminente aqui no ensaio de quick stop de uma liga de alumínio a 38 metros por minuto. Então nós estamos aqui nós temos a APC, que é esse corpo solidário, a ferramenta e a peça. Então notem que esse material que ele vai aderindo aqui em cima da superfície de saída da ferramenta, ele se apresenta como uma aresta sobreposta, uma aresta de corte sobreposta. Então aqui nós teríamos um ângulo, né? A ferramenta ela tem um ângulo de saída, mas notem que é como se essa ferramenta ela tivesse uma aresta sobreposta, né? Por isso que a gente chama de aresta postiça. Então eu desenho aqui de vermelho como se fosse a geometria da nova aresta, que ela vai ter um ângulo de saída, né, bem maior do que o original. Então, isso faz com que as forças de usinagem diminuam. É como se a ferramenta ficasse mais afiada. Porém, nós podemos até observar aqui, nós temos prejuízo em termos de acabamento superficial. O tanto que essa aresta postiça de corte, ela tem um processamento cíclico, né? Ela vai depois se desfazer. Aí, isso faz gerar prejuízo no acabamento superficial. Então, para evitar a aresta postiça de corte, geralmente nós aumentamos a velocidade de corte para sair da faixa onde a APC aparece, tá bom? Então, outras possibilidades é ferramentas de corte com aresta afiada e um ângulo de saída bastante positivo para garantir aí um cisalhamento perfeito do cavaco. Então tá aqui, ó. Nós temos ferramentas, pastilhas ou insertos para torneamento típicos de ligas de alumínio. Elas vão ter aí grandes ângulos de saída. Ferramentas aí bem positivas. Então as ferramentas de corte, já falando de ferramenta, elas vão ser, né, basicamente o material da ferramenta, né, aço rápido, o metal duro da classe N, que na antiga designação era a classe K. Essas ferramentas de metal duro, elas são usadas sem revestimento, e também o PCD, que é o diamante policristalino. Então o metal duro da classe P, que é o metal duro que ele vai ter carboneto de titânio, e o metal duro também revestido, metais duros revestidos, que geralmente o revestimento ele tem titânio na sua composição, eles vão ser inadequados porque o alumínio ele tem uma grande afinidade físico-química com o titânio e nós não queremos essa afinidade durante o nosso processo de usinagem. Além disso, a usinagem das ligas de alumínio requer uma aresta bastante afiada e o revestimento, né, é difícil de obter essas arestas com uma espessura adicional ali de camada de revestimento. Então aqui nós temos um inserto de metal duro específico para liga de alumínio. Então notem que ele não tem revestimento. E aqui nós temos um metal duro para ilustrar um metal duro com revestimento, né? Então nós temos aí que o revestimento ele tem o último revestimento, o dourado aí, ele é nitreto de titânio. Então nós vamos ter uma afinidade físico-química com o alumínio. Então nós não vamos usar ele. E nós temos também o PCD, que é o diamante policristalino. Para as ligas eutéticas de alumínio com silício, nós podemos alcançar velocidades de até 450 metros por minuto usando metal duro e até 5.000 metros por minuto usando o PCD. Então, as ligas de alumínio com silício, elas vão ter uma característica de apresentar as ligas que a gente chama de hipereutéticas, ou seja, elas têm uma composição química, elas têm um percentual de silício acima do percentual eutético, que é aproximadamente 2%. Então, esse adicional de silício, eles vão se apresentar na matriz da liga como partículas duras, como a gente pode ver aqui, ó. 20% dessas partículas são de silício, então as partículas são abrasivas.
E elas vão gerar o descarte abrasivo acelerado no metal duro e o lascamento no PCD. Isso faz com que nós precisemos limitar as velocidades de corte. Então, a usinagem das ligas de alumínio com silício hipereutéticas é a maior aplicação do PCD. E são as ligas mais difíceis de usinar em termos de ligas de alumínio. Então, as cerâmicas nitretadas elas não são recomendadas também devido à sua alta afinidade química com as ligas de alumínio, promovendo adesão e APC. Então, o descarte de flanco ele é o descarte que mais se apresenta na usinagem das ligas de alumínio e ele normalmente é desenvolvido por mecanismos de adesão e abrasão. A abrasão ela é causada pela presença de partículas duras na região de corte, originadas de precipitados duros da matriz, como as ligas de alumínio e silício, como nós vimos, ou da própria ferramenta de corte, que são destacadas por attrition, a aderência com o arrastamento dessas partículas arrancadas. E o descarte de flanco ele é crítico nas ligas de alumínio e silício, então eles vão aumentar os esforços de corte, a força de corte e também a temperatura da ferramenta. A gente pode observar esse comportamento aí final na liga 750, que é uma liga de alumínio com zinco, mas a gente pode ilustrar essa influência do descarte de flanco com a força e com a temperatura. Então, aqui nós temos força de corte, temperatura de usinagem, e aqui nós temos o descarte de flanco. Então, o descarte vai crescendo, aqui da esquerda para a direita, nós temos um acréscimo das forças de usinagem. Aqui, ó, os três componentes, Fx, Fy e Fz. Eles vão aumentando, e também aqui ó, o quadradinho branco, ele está representando a temperatura. Então, as temperaturas elas vão aumentando também em função do desgaste de flanco aqui no caso. E aqui nós temos o descarte de flanco na furação. Agora nós temos ligas de alumínio com silício usinadas com PCD. Então, as ligas hipoeutéticas, que são as ligas que têm uma composição química abaixo da composição eutética, e as ligas hipereutéticas, nós temos o descarte de flanco aqui na ordenada. Então, observem que as taxas de desgaste para liga de alumínio hipereutética são maiores do que as ligas de alumínio hipoeutéticas. O uso de PCD substituindo o metal duro vai reduzir a adesão, então o coeficiente ali de atrito entre o PCD e as ligas de alumínio são menores, então isso reduz a adesão e, por consequência, o descarte de flanco. Então, aditivos de livre corte, a seleção adequada de condições de corte, parâmetros de usinagem e também um fluido de corte adequado, eles podem reduzir também essas taxas de desgaste na usinagem das ligas de alumínio. Então, os fluidos de corte eles vão ter várias possibilidades de atuar durante a usinagem. Então, eu listei aqui algumas, né? Eles vão evitar o aquecimento excessivo, vão evitar a aderência do material da peça na ferramenta de corte, desgaste de flanco também, reduzem a rugosidade superficial, melhoram a precisão dimensional, protegem as superfícies contra a oxidação e corrosão e também facilitam a remoção do cavaco. Então, as ligas de alumínio de alta dutilidade não devem ser usinadas a seco. Então, essas ligas de alumínio de alta dutilidade, elas são difíceis de usinar, são materiais de baixa usinabilidade. Então, nós usamos o fluido de corte como um acessório para fazer com que essa usinagem seja bem sucedida. Então, quanto ao tipo do fluido, uma emulsão de óleo mineral ou fluidos sintéticos são recomendados e a técnica MQL ela pode ser economicamente viável. Então, nós temos aqui uma figura que mostra um gráfico que mostra aqui que o MQL ele apresentou durante o fresamento da liga A356, usinando aí com metal duro sem revestimento, ele apresentou um comportamento interessante. Então, as menores taxas de desgaste foram para a usinagem com MQL, em detrimento, né, o corte a seco e o corte com jorro. Então, aqui para ilustrar, né, como é que funciona, né, então, aqui nós temos um trabalho experimental também, usando o MQL
na usinagem de uma liga de alumínio. Então está aqui o inserto de metal duro sem revestimento também. E aqui o bocal onde ele vai atingir ali a zona de corte. Um bocal do nebulizador aplicando ali a névoa de ar com fluido. Então nós temos aí a técnica MQL sendo usada na usinagem de uma liga de alumínio. Então outro problema em termos de usinagem de alumínio é o controle de cavaco. Então durante o corte das ligas de alumínio, nós temos uma extensa deformação plástica antes da ruptura. Isso provém das propriedades do alumínio, de alta dutilidade, e os cavacos eles vão ser contínuos, grossos, resistentes e de difícil controle. Então a forma do cavaco ela até varia bastante, mas ele pode se emaranhar no ferramental e isso vai demandar estratégias para que nós possamos controlar esse cavaco. Uma dessas estratégias é o uso de quebra-cavacos, coloquei aqui para ilustrar, quebra-cavaco do tipo anteparo. Outra forma de a gente poder superar os problemas de controle de cavaco são as adições de elementos de livre corte, chumbo, bismuto, estanho, antimônio, que eles vão fragilizar o cavaco, como a gente pode observar aqui nessa figura. Então, à esquerda nós temos os cavacos originados na usinagem de uma liga de alumínio sem aditivos de livre corte e com a adição de elementos de livre corte, nós notamos aí a diferença bem destacada dos cavacos, dessa liga aqui que tem chumbo e bismuto. Então, nossa operação de furação, alargamento, roscamento interno e fressamento, nós temos que tomar bastante atenção, porque nós podemos causar um entupimento dos canais de saída dos cavacos, podendo gerar até a quebra da ferramenta. Então, as ligas de alumínio que tem esse problema de terem cavacos contínuos, longos, resistentes, de difícil controle, nós temos que usar ferramentas com grandes ângulos de saída e também usar os quebra-cavacos ou até usar elementos de livre corte para poder fragilizar esse cavaco. Então, qual é o problema dos cavacos longos, Então, eles vão ocupar muito espaço. Então, eles vão gerar um problema econômico no descarte e no manuseio. Então, esse é um problema. Outro é que eles podem se enrolar em torno da peça, da ferramenta, do ferramental, da máquina. E esses cavacos, com elevadas temperaturas e arestas laterais afiadas, eles podem até gerar um problema de um acidente para o operador. Então, quando eles enrolam na peça, eles vão produzir uma superfície que não é tão atrativa e podem causar também problemas na ferramenta. E talvez também eles podem gerar um problema aí de bloqueio do fluido de corte, um efeito quarta-chuva, esses cavacos aqui, ó, emaranhados, eles podem, tentei ilustrar, mas a figura que o mais se aproximou foi essa, eles podem se aglomerar aqui, eles podem bloquear o acesso do fluido de corte na zona de corte que é o nosso interesse. Então aqui nós temos nesse quadro aqui, ó, vários tipos. Tudo isso aqui é cavaco de alumínio. Então são as formas, do cavaco. Então nós temos aí formas em fita, tubular, espiral, hélice, arruela, cônico, hélice, arco e lascas. Então notem que nós temos diversas formas do cavaco. Algumas são mais interessantes para nós, lascas, arcos, e outras são menos interessantes. Fitas, tubular, hélice, espiral são menos interessantes em termos de controle de cavaco. Então, as ligas de alumínio vão ter esse problema. Então, é necessário que o engenheiro de fabricação tome atenção para o controle de cavaco. Então, um trabalho experimental, torneamento de ligas de alumínio da série 6000, alumínio com magnésio e silício. E aqui nós temos a ferramenta, uma ferramenta metal duro, sem revestimento, com quebra-cavaco. Tá bom? Positiva, como nós vimos, 20 graus aí de ângulo de saída. E aqui nós temos um quadro que mostra a forma dos cavacos em função da velocidade de corte. Então notem que nós temos 5 ligas e nós temos cavacos aqui mais longos, E com o aumento da velocidade de corte, nesse sentido, nós temos cavacos
mais curtos. Isso aqui mostra, né, nos dá aí a informação de que o quebra-cavaco ele é mais eficiente a altas velocidades de corte para essas ligas, né? Então, aqui nós temos um controle de cavaco bom e aqui nós já temos um controle de cavaco não tão interessante, a baixas velocidades de corte. Então, no resumo do que nós vimos, no geral, as ligas de alumínio são fáceis de usinar, com exceção das ligas com altos teores de silício. Normalmente, as forças de usinagem, as temperaturas de corte e a energia consumida são baixas, então isso produz, né, isso vai nos proporcionar alta produtividade, isso vai nos proporcionar alta produtividade. É um desafio experimental a gente obter o controle de cavaco bom, tolerâncias dimensionais estreitas e também um bom acabamento superficial. Isso vem, né, devido à alta dutilidade do alumínio e da sua tendência à adesão nas superfícies de saída das ferramentas de corte, a seleção correta da ferramenta de corte, das condições de corte, do sistema de lubrifiltração é essencial para uma usinagem bem-sucedida. As ferramentas de corte recomendadas, material de ferramenta é o aço rápido, metal duro classe N, sem revestimento e PCD. As geometrias são altamente positivas, o descarte normalmente é o descarte de flanco, e os mecanismos de descarte são a adesão e a abrasão com partículas duras provenientes da matriz de alumínio, do material da peça ou também da ferramenta arrancadas por attrition. E um fluido de corte na forma de jorro ou MQL favorece a usinagem do nosso material. Então, aqui nós temos algumas referências que foram utilizadas e nós nos vemos na nossa próxima aula, que vamos falar sobre a usinagem de cobre.